Na era medieval, existem bruxas e demônios que caminham entre os humanos. Porém, depois de um evento que determina a caçada às bruxas, um jovem filho de bruxa segue em uma jornada para vingar sua mãe contra esse povo que tanto oprime sua raça. Hoje vamos falar sobre o primeiro episódio de Garo, Hononoku Queen. Tudo se inicia em uma era medieval, mais especificamente no reino de Valiant. O rei Fernando está doente devido a uma maldição que uma bruxa acabou jogando nele. Sua situação é tão grave que ele, após encontrar essa bruxa, faz uma execução pública, apenas para mostrar ao reino o que acontece com aqueles que se jogam contra o reino. Todos os civis estão felizes com a sua morte, pois acusam ela de ser a culpada pelas inúmeras pragas que residem no reino, além de ter causado a maldição do próprio rei. Ela é queimada em meio a todo mundo da forma mais brutal possível. Até mesmo as pessoas mais próximas ao rei dizem que a morte dessa maldita mulher trará a saúde dele de volta. A cremação se inicia, mas algo completamente estranho acontece. A bruxa simplesmente dá à luz em meio a todo mundo antes de morrer. Todos ficam incrédulos com o que estão vendo, pois um bebê acaba de nascer em meio à morte da bruxa. Mas algo ainda mais inesperado acontece. Uma criatura com armadura completamente diferente aparece por trás do rei e passa por todos os guardas. Esse ser é chamado de cavaleiro pelas pessoas, que assim como as bruxas, é dito que eles oferecem perigo a esse mundo. Mas ele passa pelos seguranças e vai em direção ao bebê. O homem pega ele e vai embora. Todos os soldados correm atrás, mas com seu cavalo o homem consegue fugir do local, onde muitos dizem que ele simplesmente sumiu desse mundo com o bebê nos braços. Essa bruxa que acaba de ser morta se chama Ana, que acabou amaldiçoando o rei e trazendo sérias consequências à sua saúde. Porém, a morte da bruxa trouxe a saúde do rei de volta, que agora pode viver tranquilamente. Porém, depois de todos esses ocorridos, o rei ordenou que Mendonça, o seu braço direito, iniciasse a caça às bruxas para que nenhum caso como esse se repita. E dito e feito, todos os bruxos e bruxas são caçados e mortos por soldados. Em menos de um ano, diversos seres dessa raça foram aniquilados, torturados e com algumas mulheres a coisa foi ainda pior. Toda essa história acaba de ser contada por Herman, que estava na cama com uma garota de programa. Ele diz que essa história ocorreu há 17 anos atrás e que até hoje Valiant está à procura desse homem e do filho da bruxa. A moça demonstra estar desinteressada na história, pois não há fim para ela, e que essa história já é muito contada. Mas é aí que Herman diz que vai ficar interessante, pois ele vai contar a história pelo lado das bruxas. Ele revela que as bruxas não são seres horrendos que causam mal às pessoas, mas sim são pessoas encarregadas de selar os demônios e horrores que existem nesse mundo. Mas a moça diz que não consegue entender a veracidade disso, pois a bruxa Ana havia amaldiçoado o rei e após a morte dela, o mesmo se curou instantaneamente. Mas Herman diz que não, isso tudo deve ter sido obra dos demônios que elaboraram toda essa orquestra para que as pessoas odiassem as bruxas e acabassem com elas. Só que no meio do bem bom, uma pessoa bate na porta e diz para Herman que seu filho está esperando. Ele aparenta não ter uma boa relação com Herman, que joga o dinheiro em cima dele sem demonstrar muito respeito. A mulher avista o jovem e deduz que ele tem cerca de 17 anos, a mesma idade que aquele mesmo bebê deveria de ter nos dias de hoje. Enquanto isso, no reino de Valiant, Mendonça, o braço direito do rei, descobre a localização do filho da bruxa. Segundo testemunhas, foram avistadas um homem e um jovem treinando técnicas completamente diferentes. O menino, pelo fato de aparentar ter 17 anos, fez com que o reino automaticamente deduzisse que esses dois são os que ele tanto procuram. Sendo assim, eles iniciam a caça a esse garoto e o cavaleiro que o levou há 17 anos atrás. Depois de tantos anos, eles finalmente sabem onde estão os dois e vão rapidamente em busca deles. Mas voltando a Herman, ele diz que a moça já viu diversos demônios. Afirma que essas criaturas não apenas matam os humanos, mas também os devoram e podem viver na pele deles de maneira que ninguém consiga detectar que se trata de um demônio. Além disso, ele diz que essas criaturas geralmente se transformam na pessoa em que devoraram e passam a viver a vida dela como se nada tivesse mudado. Para encerrar, ele diz que sabe que geralmente os clientes que visitam ela acabam sumindo de forma repentina e, para piorar, ele sabe que o motivo desses sumiços serem por causa dos horrores que residem na casa. Assim que ela percebe quem realmente é esse homem, a mulher se revela como um demônio que estava apenas usando o corpo dessa garota de programa para devorar os seus clientes. Herman se revela como o cavaleiro que salvou o filho da bruxa há 17 anos atrás. Com sua armadura, ele também é conhecido como o Cavaleiro Makai Zoro, um dos mais fortes cavaleiros que se tem à disposição. Ele afirma que seu único dever é matar e exterminar todos os demônios desse mundo. Já o garoto se chama Leon Lewis, o filho da bruxa, que também é um cavaleiro. O local onde eles estavam é invadido pelos soldados do reino que agora estão em busca
busca de sua cabeça. Lewis usa seu traje e trava um combate com o soldado. Só que esse soldado, assim como aquela garota de programa, apenas é um demônio que estava infiltrado entre os humanos, com o objetivo de acabar com todas as bruxas e cavaleiros que os exterminam. Mas Lewis, com uma habilidade incrível, consegue derrotar facilmente a criatura. Herman, que também consegue derrotar o demônio que havia enfrentado, se encontra com Lewis e eles decidem partir para uma nova jornada, Valiant. Essa é a cidade onde a sua mãe morreu e aonde toda essa jornada começou. Mas por falar em Valiant, o rei, que agora está velho, dá as graças do reino ao seu filho Alphonse, que agora já é um homem forte. E como presente, sua mãe dá a ele um colar que foi passado a ela quando ainda era pequena. Ao dar esse colar, uma das serventes do reino se surpreende com uma expressão de medo perante o colar. Ela relata isso a Mendonça, que agora está unido a um montante de pessoas misteriosas com o planejamento de fazer algo bem significativo nesse mundo. Garo é uma obra muito bem escrita, com um tom maduro, sério e com um foco em ação que definitivamente vale muito a pena assistir. É interessante ver essa evolução no protagonista, de um personagem que apenas busca vingança, se tornar um verdadeiro Mackay Knight protetor das pessoas, em um ambiente medieval com fantasia baseado na era da Inquisição na Espanha. Então, para quem gosta desses gêneros, Garo é um prato cheio. O início tem um desenvolvimento meio lento por ser um anime de 24 episódios, mas após a primeira metade, o plot começa a se desenrolar mais e vai até o final muito bem. O anime também possui um pouco de romance que é bem desenvolvido na minha opinião e tem um final fechado, então vocês não precisam se preocupar em ter que continuar lendo mangá ou algo do tipo para ver o desfecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de clicar no gostei e se inscrevam no canal caso não estejam inscritos ainda, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Valeu e até mais!